Eu não tenho muita expectativa de que o bolsonarismo em política externa tenda a perdurar, até porque a demissão do Ernesto Araújo aí no meio do processo, que a gente viu em março desse ano, ela mostra que esses delírios psicóticos, para parafrasear a expressão que o Celso usou, eles tiveram vida muito curta na política externa e sobretudo, eu acho pelo menos, que isso se deve ao fato de que a política externa brasileira está muito bem resguardada por um aparato burocrático secular, bicentenário, digamos assim. Então, o Itamaraty, em que pesa em todas as críticas que eu mesmo tenho ao modus operandi do Ministério em algumas questões, mas de uma maneira geral a gente pode dizer que é, de longe, a burocracia estatal mais preparada para assegurar a resiliência de uma determinada política pública, né? A gente viu ao longo desses últimos tempos tantas outras políticas públicas sendo desmontadas, sendo devastadas pelo governo Bolsonaro, num processo muito rápido de corrosão institucional. E eu acho que o Ernesto Araújo teve uma influência terrível sobre esses 2 anos e pouco de política externa, mas ele foi parado, de alguma forma, pela capacidade da burocracia de se reorganizar. E o Carlos França, pelo que eu entendo, não conheço pessoalmente, mas me parece um burocrata no seu sentido mais pleno, né? Um sujeito que não tem traquejo político, não tem um grande carisma nem nada, mas ele está tentando ali resgatar algum grau de normalidade, de decência, de dignidade à política externa brasileira que se perdeu completamente nesses últimos tempos. Como acadêmico, eu costumo desejar que os objetos que eu estudo durem o suficiente e se mantenham suficientemente relevantes, né, para que qualquer estudo de longo prazo tenha sentido. Mas eu confesso que eu recebi esse quase fim do bolsonarismo diplomático com muita alegria, apesar de eu estudar isso, apesar de eu ter me dedicado nos últimos 2 anos, na hora em que eu vi o Ernesto Araújo saindo do ministério, eu tive aquela sensação de, o livro que eu queria escrever talvez não fique tão longo, talvez não seja tão interessante, mas ao mesmo tempo deu aquele alívio de pensar, acabou pelo menos aquele período mais tormentoso pelo qual a política externa brasileira passou nos últimos anos.